Olá, eu sou Luciane Raposo e esse é o Literatura para a Vida. Na semana passada, nós conversamos sobre a mania que estamos vendo invadir o mercado editorial no Brasil de adaptar obras que, na verdade, não precisariam ser adaptadas, de facilitar a vida para novos leitores. Lembrando que um novo leitor não é alguém que é uma tábua rasa, né? Como acreditava-se antigamente que as crianças eram uma folha em branco, uma tábua rasa, algo que não tinha nenhum tipo de conhecimento anterior e que, a partir do ensino sistematizado, essa criança teria todo o aprendizado construído. Mas a partir do momento em que nós somos gerados, nós estamos sim interagindo com o mundo. Às vezes, né, a gente não tem essa noção, mas desde antes de nascer, tudo o que acontece com as nossas mães acaba influenciando a maneira como nós somos, como somos formados. Tem toda uma relação. E facilitar um processo que deveria ser progressivo e indispensável para que fosse formada a mentalidade do leitor, a sua capacidade de fazer conexões, de criar uma interpretação mais correta dos fatos e das circunstâncias, evitando que ele aceitasse qualquer tipo de falácia noticiosa, é algo que a facilitação de textos clássicos com certeza não vai ajudar. Interpretar o mundo é indispensável para que nós possamos construir vidas realmente significativas. Nesse sentido, hoje eu trouxe para comentar Da Terra à Lua, do Jules Verne, cada um chama de um jeito. Essa edição é muito gostosinha, porque é brochura, então é um livro que a gente mexe para lá, mexe para cá, a capa é lindíssima, a contracapa também, né, a quarta capa, as orelhas são muito bonitas. É um livro que eu ganhei da Giovanna Galbeso. A gente fez um amigo secreto num grupo de leitores da Fernanda e da Viviana, de uma série de pessoas, e ela me deu esse livro, me deu um outro também. Essa edição é da Princípios. E é uma edição bem simples, mas é uma edição que tem um texto integral, que aparentemente não tem nenhum problema de tradução. Então, eu não vi nenhuma dificuldade em ler esse livro. Ao contrário, achei bem gostosinho ler assim. Mas o que eu achei interessante também, que apesar de já ter lido outros livros dele, e na parte de cá, depois desses livros que aparecem aqui do Sherlock, eu tenho um box do Jules Verne, tenho um quadrinho dele de A Volta ao Mundo em 80 Dias, que é o meu livro favorito dele. Acho que é um livro com um time, um ritmo muito interessante. Não é um livro que se arrasta. Tenho esse boxe, tenho também uma adaptação para quadrinhos de 20 Mil Léguas Submarinas, que é uma espécie de... como é que eles chamam? Steampunk. Não é exatamente o meu estilo, mas está na lista, na pilha para ser lida agora em junho. Então, Jules Verne é praticamente o único autor de sci-fi, de ficção científica que eu leio, porque sempre que eu tenho a sensação de que estou lendo, quando estou lendo ficção científica, eu tenho a sensação estranha, não me soa credível assim, não me passa credibilidade, eu não consigo me engajar. Mesma coisa quando é distopia. Mas é um autor do qual eu gosto, alguns livros dele são melhores do que outros, né? A Volta ao Mundo em 80 Dias é o meu favorito, até porque eu acho que tem um ritmo e um tamanho perfeitos. E eu ganhei esse livro, eu tinha pedido até numa outra edição, Pocket, e ela comprou essa edição linda para mim, comprou também uma edição da mesma editora de Esaú Jacó, que eu lerei, se não for ainda esse ano, no ano que vem. Acho que eu só li Esaú Jacó uma vez, do Machado. Mas o que eu achei interessante é que esse livro é um livro sobre o qual eu nunca tinha ouvido falar. Inclusive, quando eu terminei a leitura, fiquei olhando para os lados, porque ele tem continuação e eu não sabia. Lançaram até um box, acho que foi a Nova Fronteira, com umas capas feias, muito feias. Aquelas pinturas que parecem borrões. Não gosto.
alguns livros didáticos para alunos também estão vendo assim uma impressão feia, uma impressão mal delineada. Mas esse aqui é um livro que vai ganhando ritmo e vai ganhando qualidade com o tempo. Ele é narrado a partir da Guerra de Secessão, daquelas guerras que aconteceram dentro dos Estados Unidos, que acabaram formando uma nação. E quando acaba a guerra, os confederados não sabem mais o que fazer, né? Porque muitos homens ali se encontraram durante a guerra. Isso já foi dito em outras circunstâncias, pessoas que eram cidadãos comuns, que aparentemente não sabiam para onde ir, e que quando passam por esse tipo de situação, encontram um verdadeiro estilo de vida que gostariam. Tem até um livro da Agatha Christie, A Testemunha Ocular do Crime. Tem um personagem que justamente ele tem todo o perfil de um aviador, de um cara que acredita em correr todos os riscos, e quando acaba a Primeira Guerra, acho que é a primeira, se eu não me engano, ele fica perdido no mundo comum. Então, esses federados, eles estão meio perdidos, eles não sabem exatamente o que fazer, eles não sabem a que se dedicar, então eles formam um clube, o Gun Club. E nesse clube tem diversos tipos de soldados, digamos assim. Eles ficam relembrando o passado, as glórias, têm ideias assim fabulosas. Até que um dia eles têm a ideia de enviar uma bala de canhão para a Lua. Sim, é isso mesmo, uma bala de canhão para a Lua. E qual foi o problema aqui? Eles passam parte do livro discutindo. A primeira parte tem um ponto, um capítulo muito interessante, em que eles fazem várias reuniões com pilhas de sanduíches, com chávenas, né, com chaleiras de chá, bolhas de chá, e vão tomando aqui, cada dia eles vão discutindo uma questão. Depois que eles discutiram tudo, eles precisam de dinheiro e muitos países bancam. E é interessante que eles vão para uma outra região, acho que para a Flórida, se não me engano, que não era muito conhecida naquela época, não era, ninguém dava nada pela região, e eles precisam de um solo para poder escavar, construir exatamente a arma que vai disparar a bala de canhão para os, como é que eles chamam? Selenianos, alguma coisa assim, né? Porque a lua é chamada de Selene também. E aí, qual foi a minha sensação? Primeiro, eu não conseguia entender nas primeiras páginas para que lado o livro ia, porque demorou um pouco para entrar nesse ritmo. Então, eu tive dificuldade para mergulhar na história. Depois que eu percebi que é uma sátira do Verne a respeito da guerra, a respeito dos homens que se envolvem em guerras, dessas ideias extraordinárias deles, que às vezes são bem loucas, eu comecei a me divertir com o livro. Depois, quando outros países são envolvidos, porque isso aqui é os Estados Unidos da América, outros países são envolvidos nessas questões, há uma crítica velada, há uma ironia, um sarcasmo do Jules Verne, que era francês, com relação aos outros países. Então, dependendo da quantia em dinheiro que cada país dava, lembrando que naquela época alguns países não estavam exatamente formados, né? A Alemanha, por exemplo, passou por um grande processo de formação e transformação. A Polônia levou um tempo que tinha sumido do mapa, simplesmente tinha sido abocanhada por outros lugares. Então, principalmente a Europa, como nós conhecemos hoje em dia, não era a Europa daquele período. E é interessante que o autor vai tecendo críticas bastante sarcásticas, não porque o povo tal deu tanto, o povo tal deu tanto, porque eles são isso, eles são aquilo. Então é uma crítica às sociedades da época, é uma sátira, mas também uma crítica social. E por fim, tem um outro momento em que eles conseguem construir e eles decidem que 3 personagens do livro viajarão dentro dessa bala para irem à Lua. E nessa parte, eu confesso para vocês que eu fiquei brigando com o livro. Como assim? A gente sabe que isso é impossível, que não é assim, que precisa de espaçonaves, que precisa disso, que precisa daquilo. Acho que desde o início da década de 1970, do século passado, que ninguém vai à Lua porque o custo é altíssimo. Isso é anacronismo.
Eu sei, porque eu estou dando aula de astronomia básica para os meus alunos no colégio, então eu sei quais são as necessidades mínimas. A astronomia é uma área da qual eu gosto bastante. Mas aqui é uma sátira, não chega a ser uma fábula, né? Mas é uma história fabulosa, é uma história aventuresca, e o tempo todo, cada vez que eu li um pedaço dessa parte em que eles estavam se preparando para ir para a Lua, 3 criaturas dentro de uma espécie de barril, um negócio lá, e ficava o tempo todo, mas vocês não podem ir, não vai, o ar não vai segurar, não tem comida, vocês vão cair, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E eu comecei a enrijecer para terminar o livro, porque toda vez que eu pegava, eu não conseguia mais me divertir com ele. Eu não estava mais vendo como uma sátira, eu estava vendo como uma sandice. As duas coisas estão com saco, mas tudo bem. E por que eu estou falando isso? Porque nós muitas vezes julgamos os outros, julgamos os bastidores dos outros, o palco dos outros pelos nossos bastidores. Muitas vezes nós acreditamos que aquilo que as pessoas mostram é exatamente aquilo que elas são. Nós também fazemos muito isso. E principalmente julgamos o nosso passado, o passado dos nossos pais, dos nossos avós, das pessoas com as quais nos relacionamos, como se aquelas pessoas tivessem condições de viverem de outra forma, mesmo não tendo os conhecimentos que nós temos. Os meus bisavós, eles nasceram na virada do século XIX para o século XX. Meu avô nasceu, um dos meus avós nasceu, acho que em 1913. Então, são mais de 100 anos de diferença e o mundo mudou, e geralmente para pior. Mas o mundo mudou muito nas últimas décadas. E o anacronismo é a incapacidade que nós temos de tirar o foco do que nós sabemos, de que acreditamos que somos, digamos, aqueles que detêm todo o conhecimento para julgar ações do passado. É claro que algumas ações são imperdoáveis. Matanças de populações, desgraças, escravidão, tudo isso, abusos, nada disso é, digamos, justificável. Mas o que a gente precisa tomar cuidado é que muitas vezes nós pomos sobre os ombros de outras pessoas um conhecimento e uma compreensão que nós precisamos ter. Então, eu não posso julgar os personagens, embora eles sejam completamente estrambelhados, eu não posso julgar os personagens pelo conhecimento que eu tenho na segunda década do século XXI. Mas, ao mesmo tempo, eu posso perceber o quanto esse livro é significativo quando faz uma crítica a determinadas circunstâncias, determinadas situações. E é esse o ponto principal dele. O ponto principal dele não é se a tecnologia era adequada ou não. É mostrar que esse conhecimento ele foi se desenvolvendo. Quando nós focamos apenas naquilo que nós consideramos errado, segundo o outro, e repito, não tem nada a ver com determinadas circunstâncias que são o certo é certo, o errado é errado. Não tem a ver com valores, mas conhecimento técnico, histórico, comportamental. Julgar um livro pela época em que ele foi escrito, pela maneira como se compreendia, é basicamente como julgar as nossas vidas, julgar nós mesmos pelo que nós éramos até 10, 15 anos atrás. Nós vivemos numa época em que tudo tem que ser muito rápido, então a gente está sempre julgando os nossos bastidores pelo palco dos outros e sempre acreditamos que estamos atrasados, porque nós não mensuramos e não valorizamos o nosso desenvolvimento, porque a régua que nós usamos, a métrica que nós usamos, não é a nossa, não é da pessoa que nós éramos há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás. Se fosse assim, nós veríamos que, de modo geral, estamos avançando e que esse é o caminho. Mas muitas vezes nós desistimos da leitura de livros, de estudos, de cursos, de transformações nas nossas vidas, porque nós medimos, de uma certa forma, com anacronismo. Aquilo que nós não sabíamos, aquilo que nós não vivemos, aquilo que nós não aprendemos, aquilo para o qual nós não estávamos prontos. Então, o anacronismo na literatura também tem esse peso.
Eu julgava os personagens não porque eles eram destrambelhados, e sim porque eles tinham que ter a convicção, o conhecimento de que é impossível ir para a Lua numa bala de canhão. Mas isso eu sei. As pessoas, de modo geral, sabem nos dias de hoje. Eles não tinham como saber, mesmo sendo fictícios. Então, acho que uma das maiores mensagens desse livro, pelo menos para mim, além da sátira, da crítica social, a crítica da militarização, de tudo isso, é, acima de tudo, a questão de que muitas vezes nós julgamos o livro não só pela capa, mas também por aquilo que nós achamos que ele deveria ser. E nesse momento, eu não estou falando só de livros, estou falando de nós mesmos, que nos julgamos o nosso desenvolvimento, o nosso avanço por aquilo que o outro posta na internet. Então, Da Terra à Lua, que tem continuação, preciso providenciar meu exemplar, é um livro interessante. É um livro que me fez refletir não só sobre o anacronismo histórico e tecnológico, mas também pela maneira anacrônica com que nós julgamos a nossa vida. E às vezes nem percebemos que estamos avançando sim, e que basta prosseguirmos no caminho, sem viagens à Lua.